Pessoal, nessas horas que é fácil identificar qual é o lado do órgão de imprensa que divulga as matérias, né? Então, para o especialista aqui da CNN, não importa aí se o Fux disse que tudo é nulo, porque com um só voto, em teoria, né, não tem recurso. Mas vamos entender mais o que está acontecendo aqui. Já chega dando o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Sem mais delongas, vamos começar. Talvez seja aqui. Importante a gente voltar com o nosso entrevistado, o professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da UERJ, da UF, perdão, da Universidade Federal Fluminense, para a gente entender um pouco isso, a possibilidade, professor, de desdobramentos, recursos que possam ser mais tangíveis, mais palpáveis a partir desse voto do ministro Fux, a possibilidade de embargos que possam ser mais tangíveis, mais palpáveis a partir dessas palavras, colocações e digamos mesmo, confronto em relação ao relatório do ministro Alexandre de Moraes. Professor, como o senhor vê essa possibilidade que as defesas estão abraçando e abraçando com muita força? Há dois tipos de embargos possíveis na lei processual, Márcio, e no regimento interno. O primeiro deles, os embargos de declaração. Mas é preciso notar que os embargos de declaração, eles não têm o destino e nem a possibilidade aparente de mudar o conteúdo do que foi decidido. Então, quando o julgamento terminar, os embargos poderão ser apresentados, os de declaração, para que fim? Para que se sane uma eventual obscuridade, contradição no julgamento, para que se colmate uma determinada lacuna em relação a pontos obscuros, lacunosos da decisão. O objetivo dos embargos de declaração é meramente o objetivo do esclarecimento de uma decisão que não tenha ficado muito clara, Márcio. Agora, a segunda possibilidade, embargos infringentes do julgado, estão previstos no Código de Processo Penal e previstos no regimento interno do tribunal. Mas os embargos infringentes não são cabíveis de decisão unânime, só são cabíveis de decisão condenatória tomada por maioria. Bom, você vai me dizer, com voto pela absolvição de Fux, a decisão já não será unânime, será por maioria. Sim, mas os embargos infringentes exigem uma divergência qualificada. O que isso significa, Márcio? Uma divergência que não seja apenas por um voto, nesse caso. Nos processos de competência do plenário, que tem 11 ministros, os embargos infringentes só são cabíveis quando pelo menos 4 ministros absolvem. E na turma, quando 2 ministros absolvem. Então, Isso para caber os embargos infringentes, nós teremos que ter o voto pela absolvição de Fux, que já veio, e mais um voto pela absolvição. Bem, por último, o que pode acontecer? Pode acontecer ainda de termos os outros 2 votos, de termos 2 votos condenando em relação a 3 crimes todos os acusados, mas em relação a 2 crimes, como os crimes de dano, termos uma diferença de votos pela absolvição. Então, com referência a essa parte da decisão que tiver 2 votos pela absolvição, serão cabíveis os embargos infringentes em relação a essa parte. Mas, para isso, Márcio, teremos que acompanhar o resultado final do julgamento. Aparentemente, com 4 votos pela condenação e apenas 1 pela absolvição, não serão cabíveis os embargos infringentes. E os embargos infringentes são aquele recurso que possibilita o quê? Que a decisão agora seja questionada perante o plenário do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, eu trouxe até num vídeo anterior aí do Jeffrey Chiquini, o advogado, né? Ele abriu lá o regimento interno lá do STF, artigo 333, tá? Falando, não dizia o número de pessoas, somente para condenar a turma com 11 ministros, 4 teriam que ser divergentes. Mas, em se tratando de turma com a primeira ou a segunda turma com 5 ministros, né, falou que teria que ter divergência, mas em momento nenhum, tá? Obviamente, pelo que o Chiquini falou, né, não, em momento nenhum ele abriu lá o regimento do STF interno, em momento nenhum dizia que tinha que ser 2, tá? Então, dizia só abrir divergência. Se você é advogado aí, me conta aí nos comentários, né, o que você acha? Você está mais pro lado do Chiquini ou pro lado desse especialista aqui em direito
Gustavo Sampaio aqui, professor de Direito Constitucional. Me conta aqui nos comentários. Pessoal, próxima notícia aqui, né, a gente vê o Carlos Viana, o presidente da CPMI do INSS, já mostrando os resultados da CPMI, né? As primeiras prisões dos que roubaram os aposentados e pensionistas já aconteceram, né? Então vamos ouvir aqui. Eu não falei com vocês que não ficaria impune, eu não me comprometi que a investigação iria colocar na cadeia os envolvidos em roubarem os nossos idosos e pensionistas, a Previdência brasileira, pois demos um primeiro passo. O Supremo Tribunal Federal aceitou o nosso pedido da CPMI e colocou na cadeia o careca do INSS e o senhor Camisotti. Os dois estavam, inclusive, dilapidando patrimônio, como nós denunciamos na CPMI. O que é isso? Estavam escondendo o dinheiro roubado da Previdência brasileira. É o primeiro passo, gente, porque nós temos outros suspeitos, pelo menos 19, que também precisam ir para a cadeia. São dirigentes de sindicatos, de associações que participaram de empresas fantasmas que recebiam e desviavam o dinheiro roubado dos aposentados, o dinheiro público do nosso país. E nós não vamos parar. A CPMI tem um compromisso com você, brasileiro, com você, pensionista do INSS, com você que contribui com esse país. Nós vamos em frente e nós vamos colocar às claras esse esquema de corrupção contra os nossos idosos e pensionistas. Eu não vou dizer para vocês que eu estou feliz, porque eu estou indignado que isso tenha demorado tanto a aparecer, mas graças a Deus, eu fui colocado ali como presidente daquela CPMI e eu tenho compromisso com a minha consciência, com a minha fé e com você, os mineiros que votaram em mim e com você que contribui com esse país. Vamos em frente. Eu já pedi ao ministro André Mendonça, já pedi à Advocacia do Senado um requerimento para que os dois presos sejam conduzidos à CPMI na próxima segunda e na próxima quinta, para que você acompanhe pela televisão, pela imprensa, o que eles têm a dizer. Eles têm muitas explicações a nos dar a todos os brasileiros. Gente, eu sei que a impunidade machuca, que muitas pessoas às vezes ficam descrentes, mas nós temos que estar de pé, nós temos que estar firmes no nosso objetivo e nada vai me tirar da decisão de entregar uma resposta ao povo brasileiro. Minas tem senador. Nos comentários, aproveita aí para curtir esse vídeo para chegar a mais pessoas, né? Se inscreve no canal, habilita o sininho. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.